Vamos entender um pouquinho melhor como está a situação agora na cidade? Mais uma vez temos aqui o CGE ao vivo, Centro de Gerenciamento de Emergências, com o Michel Pantera. Michel, infelizmente, né, mais uma vez temos que te entrevistar ao vivo aqui, porque a cidade enfrenta dificuldades por causa da chuva, né? Boa tarde para você. Conta pra gente quais são ali, se são realmente essas regiões que o Thiago citou que estão sofrendo mais com a chuva nesta tarde. Boa tarde. Boa tarde, pois é, essa condição, né, típica aí do verão agora, com sol, calor, e com a chegada da brisa marítima, acaba se formando, né, essas chuvas na forma de pancadas. E o grande diferencial dessas chuvas, como a de hoje, a de ontem também, é a baixa velocidade de deslocamento. Então ela fica parada por muito tempo em uma região e isso potencializa, né, o risco aí, né, aumenta a chance de a gente ter alagamentos e transbordamentos. Hoje as chuvas começaram bastante intensas no leste da Grande São Paulo, né? Até citado por vocês aí, nos municípios aí de Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz e Vasconcelos, toda essa região foi bastante atingida e aos poucos essas chuvas foram migrando, né, da capital paulista. Então primeiro atingiram o extremo leste, né, e aos poucos foram pegando também o restante da zona leste, parte da zona sul, né. Então, no momento, de acordo aqui com as informações da Prefeitura de São Paulo, toda a cidade segue em estado de atenção, né? E a Subprefeitura de Guaianazes segue em estado de alerta para transbordamentos, né? Devido aí ao transbordamento do córrego Guaratiba. Né? No momento, as chuvas começam a diminuir. Oi, pode falar? Não, pode concluir primeiro, Michel, por gentileza. Tá. Bom, nesse momento, agora sim as chuvas começam a diminuir, não é? Os radares meteorológicos aqui da Prefeitura de São Paulo começam a indicar que as chuvas começam a perder força na capital, não é? E aos pouquinhos também vão ganhando força agora no oeste, né? Ou seja, a região de Cotia, Embu das Artes, começa a chover forte agora, tá? Então, no geral, vamos dizer assim, na capital paulista as chuvas começam a diminuir. Começam a diminuir, né, nesse momento, mas ainda temos, né, situação de atenção em toda a cidade, como o Michel falou, alerta para a região de Guaianazes. Ô Michel, agora a preocupação do paulistano, principalmente, né, do trabalhador, aquele que enfrenta, né, esses problemas na hora de voltar para casa, é se isso vai acabar se tornando uma coisa corriqueira. Dá para ver que para amanhã, a sexta-feira, que costuma ser mais caótica, né, na cidade de São Paulo, afinal de contas, né, uma sexta-feira a movimentação é muito maior, o paulistano vai ter que se deparar com isso novamente. Aliás, é uma tendência por conta do verão paulistano ou ainda está cedo para afirmar isso, Michel? É normal, né? Para a época do ano a gente tem essa condição, tá? Para hoje, ontem e hoje, principalmente para amanhã, diminui um pouquinho essa condição, mas ainda há, né, essa condição de pancadas de chuva, né, principalmente no final da tarde, e agora no fim de semana, sim, diminui essa condição, tá? Então vai ter sol, calor, a gente vai ter sensação aí de tempo bastante abafado, né, mas as chuvas tendem a ser de forma mais rápida e isolada, tá? Aí, no início da próxima semana, a gente retorna a essa condição de pancadas de chuva mais intensas no final das tardes. Michel, a gente teve ali algumas quedas de árvore, o que denota que provavelmente tivemos rajadas de vento. As de hoje foram piores que a de ontem. Já tem esse registro de a quantos quilômetros por hora as rajadas de vento chegaram aqui na capital e região metropolitana? Olha, tivemos aí rajadas, elas chegaram, se não me engano, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mas acho que 59 km por hora. Tá, então tivemos 59,3 no aeroporto de Congonhas, 41 em Santana, 35 em Boimirim, né? Então, no geral, elas ocorreram de forma localizada, principalmente onde a gente teve essas chuvas mais intensas, né? Não é aquele vento que pega a cidade toda, né? Mas nesses lugares localizados a gente teve rajadas significativas, assim, não chegaram a superar os 60 km por hora, mas já é suficiente, além das rajadas, né? O sobrepeso causado pela chuva na copa das árvores acaba favorecendo essa condição para quedas. Michel, você segue monitorando aí junto de toda a equipe da Defesa Civil da cidade de São Paulo, né? Mas neste momento, apesar da diminuição das chuvas, qual que é a principal preocupação de vocês, meteorologistas do CGE da Prefeitura de São Paulo? É algum ponto específico na capital paulista? São as próximas horas? O que vocês estão em sinal de alerta e antenas ligadas?
Olha, vamos colocar assim dessa forma, vamos dizer que para o meteorologista, né, as preocupações começam a diminuir agora que as chuvas vão perdendo força, mas para a Defesa Civil, os munícipes e para a Prefeitura de São Paulo, ainda, né, a gente tem essa preocupação tanto com as áreas que estão alagadas, os pontos de alagamento, evitar, né, as pessoas devem evitar de entrar essas áreas onde a gente tem esses pontos de alagamento, né, e principalmente, né, com a região lá do extremo sul, onde houve o transbordamento. Então o rio ele começa agora a baixar, né, mas ainda temos que aguardar ele voltar ao leito, né, o nível baixar bastante, né, e também até essas chuvas diminuindo, o pessoal esperar um pouquinho para voltar para casa, né, para se deslocar, que a situação daqui para frente tende a melhorar. Ai, que bom. E só mais uma dúvida aqui, né, Michel? A gente teve a informação de que na Zona Leste teve alguns pontos que choveu 70 milímetros. Quando a gente fala isso, às vezes o nosso ouvinte não tem uma noção de quanto que é, né, 70 milímetros. Mas em comparação com uma chuva, qual que é o comum de se chover nessa época nessas regiões? É um volume grande? Para a gente poder ter uma comparação e o nosso ouvinte poder entender o que são 70 milímetros. É bastante complicado, viu? Porque, veja bem, normalmente se usa milímetros por hora, tá? Por quê? Porque se chover 70 milímetros ao longo de um dia inteiro, pode ser uma chuva leve ao longo do dia e pode acumular os 70 milímetros. Agora, se chover 70 milímetros em uma hora, por exemplo, é uma chuva bastante forte. Tá? Então, normalmente, quando a gente trabalha aqui com intensidade da chuva, se fala em milímetros por hora. Mas como a chuva ocorreu agora no período da tarde, né, vamos colocar assim, em 1, 2 horas, 70 milímetros é bastante chuva. Tá? Não é uma chuva absurda que nunca ocorreu, não é? Mas é um temporal desses de verão que costuma causar alagamentos. Então, em 1, 2 horas, qualquer volume acima de 50 milímetros já começa a ser bastante chuva. Tá? Então, tem esse problema, depende muito do tempo, né, em que caiu esse volume de chuva. E só para a gente ter uma ideia, não é? É como se a gente tivesse 70 litros d'água por metro quadrado. Né? Essa região, por exemplo, que a gente vê hoje, onde a gente teve, você citou os 70 milímetros, mas foi em municípios fora, né, da capital paulista. Sim. Mas aqui na Zona Leste chegou a 50 milímetros, mais ou menos, né? E ela pegou boa parte aí de Guaianazes, Itaquera, cidade de Tiradentes. É uma área relativamente grande. Se a gente for imaginar que caiu 50 litros d'água por metro quadrado nessa área grande, isso dá um volume de chuva em metro cúbico, um volume bastante grande, né? Então tudo isso tem que escoar para o rio e nesse momento é que os córregos transbordam. Tá certo, Michel Pantera, meteorologista do CGE, da Prefeitura de São Paulo, aqui conosco. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho.